Fala pessoas, dia 16/11, quarta-feira, e vamos às notícias que temos muita coisa que aconteceu, tá até um pouco atrasado aqui, ó. Isso é a postura de um ministro do STF, o famoso perdeu mané do Barroso, que foi indagado por uma pessoa na rua em Nova York e recebeu essa resposta. Barroso responde a manifestante em Nova York, perdeu mané, não a mola. Tem mais isso também, né? É aquela coisa, muita gente comentou, né? Tem gente que fala perdeu o Playboy, outros perdeu o mané, e isso revoltou muita gente, né? Mas não é só isso sobre o Barroso. O Barroso cogita se aposentar mais cedo e Lula poderia indicar até 3 ministros ao STF durante o mandato. Coincidentemente, Barroso inclusive fez um jantou aí com o Zanin, como eu falei, que tem grande chance de ir para o STF. Então, essa notícia meio que casa, né? Não só o Barroso, Moraes sorri e dá tchauzinho para bolsonaristas que o xingam em Nova York. Nem você vê o sorrisinho aí, debochando, porque, sinceramente, esses caras, eles conseguiram aí, junto com a esquerda, um aparelhamento muito grande. Então eles fazem essas coisas e revoltam o povo, né? Aparentemente, as pessoas estão nas ruas muito mais aí por essas personagens do que o próprio Lula, né? Porque as pessoas não têm gostado desse tipo de atitude que afronta o povo de certa forma. Deputados pedem a Moraes investigação de empresários por atos golpistas. E isso aí continua naquele papo de achar aí algumas pessoas para responsabilizar, amedrontar e controlar a sociedade, tá? Olha só, a MPF pede afastamento de diretor-geral da PRF por suposto favorecimento a Bolsonaro na campanha, né? Postar alguma coisa na rede social, tudo. Todos viram alvos, ainda mais se tiver alguma importância ou muito dinheiro, um cargo muito alto, para conseguir assustar. E tem várias coisas que eles têm na manga, como eu falei. Inquérito das fake news esmagou a cabeça da serpente e defende o Toffoli. E ele disse, não me arrependo porque ele esmagou a cabeça da serpente antes que surgisse o ovo da serpente. Enfim, ou seja, eles tinham aí todo um cuidado com esse inquérito dos fake news, né? Que inclusive eu falo que é uma das maiores cartas que tem aí, e por isso que prorrogou por 90 dias, para tentar aí prender o Bolsonaro, para que ele não faça nada, que ele fique dentro dos conformes. Eu falo, tem muita coisa. E como eu falei no último vídeo, né, comandante da FAB curte mensagens com pedidos golpistas no Twitter. Veja os tweets curtidos por Tenente Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Batista Júnior. Falei que os militares, muitos seriam alvos. Inclusive o Carlos de Almeida, gente finíssima, né? Enquanto boa parte da direita me bloqueou e não me segue, ele me segue no Twitter, né? Me seguia quando eu vi, ele me seguia. Você vê que é um cara extremamente humilde, simples, e com certeza, se dependesse de um Carlos de Almeida, as coisas já teriam se resolvido, mas não depende só dele. Então, uma pessoa finíssima, claro, está sendo alvo. Não só ele, como também Vilas Boas adota tom golpista e diz que atos antidemocráticos são contra-atentados à democracia, né? Então, mais um militar aí que está no alvo. E olha só, por isso que eu for falando, vai aparecendo várias e várias coisas, né? O último vídeo eu deixei claro, o Tribunal de Contas da União identificou 79 mil militares que receberam auxílio emergencial indevidamente no primeiro mês do benefício. Bruno Dantas, presidente do TCU, comentou o episódio nesta quarta-feira ao entregar relatório para a equipe de transição de governo. Então, aos poucos eles vão tentar aí apagar, né, aí o protagonismo, o grande apreço que tem os militares em relação ao povo. Eles vão tentar ao máximo aí, com esse pequeno assassinato de reputação, mostrando aí que os militares não são confiáveis. E boa parte da direita cai nisso também. Como eu digo, existe divisões, para mim, na minha visão, entre os militares. Conversamos em vídeo exclusivo sobre isso. Inclusive eu tenho que fazer um, se não hoje, amanhã eu posto um vídeo exclusivo. Tem muita coisa interessante pra gente comentar, tá? Advogados pedem ao STF impeachment e busca e apreensão contra ministro da Defesa, né? Paulo Nogueira também está no alvo. Paulo Sérgio Nogueira é mais um. Então você vê quantos aí a gente tá comentando que estão se tornando alvos aí, né, dessa nova força que vem entrando no poder. Por isso que eu falei várias vezes pros militares, né? Fiquem de olho, porque os caras não vão parar. Né? E todos que tiveram aí vamos dizer assim, um protagonismo, né, de tentar consertar a coisa toda, não terão espaço. E aparecem algumas outras coisas também para animar o povo, né? Exclusivo, o PL vai pedir anulação das eleições de 2022, né? Outros lugares dizem que não. Relatório preliminar do PL pede invalidação dos resultados de parte das maquininhas. Será que vai sair alguma coisa? Braga Neto, que é outro que também é alvo. A história ensina que as pessoas que lutam pela liberdade jamais serão vencidas. General, mais uma vez, sua liderança e clareza de pensamentos nos orientam e inspiram. É evidente a real e urgente necessidade do resgate da independência e da harmonia entre os poderes. Braga Neto, claríssimo na mensagem, falando aí do general Vilas Boas, mas deixando claro o seu pensamento e a sua posição. Olha só o que eu falo. Por isso que eu digo, existe aí muitos militares que querem fazer, né, o que o povo quer, mas será que todos são assim? E aí que vem os problemas. E claro, todos serão alvos e a perseguição será ferrenha.
Saindo um pouco da perseguição, né, completando o vídeo anterior a esse, vamos falar agora de como a mídia tem se comportado em relação ao governo aí que dia 1º talvez assumirá, né? Devoção ao mito faz gente como Márcia Tiburi virar bolsonarista de esquerda. Lembrando que nunca deixando o Bolsonaro, bolsonarista ou termos pejorativos para a população atual, né, cair no esquecimento. Mas aí eles estão começando a vamos dizer, copiar, como sabe aquele papo de bolsopetismo, como se a esquerda fosse a mesma coisa. E ela falou o seguinte: foi um mau passo e um péssimo começo de gestão para um presidente eleito com a promessa de oferecer ao país uma nova aurora e que, além do mais, foi acusado da malfadada Lava Jato justamente de desprezar a fronteira entre o público e o privado. Lula pagará um preço político pela decisão e mesmo alguns aliados reconhecem isso. Então, aos poucos, a gente vai lendo notícias aqui demonstrando que a mídia, muitos, inclusive, bem alinhados, não estão tão alinhados. E a gente entende muito bem. Quem está em vídeo exclusivo já falei que isso aconteceria. Lula foi alertado por aliados sobre custo político de carona em jato de empresário. O petista é alvo de críticas por viagem ao Egito em jato de empresário. Alckmin minimiza. Folha de São Paulo falando uma coisa dessas, né? Atacando o governo aí do Lula antes mesmo de assumir. O que será que eles querem? Claro que ainda é muito pouco, porque tem muita coisa. Se quiser atacar o Lula, sempre teve bastante, né? Mas vamos ver se eles terão liberdade, porque não para por aí. Folha, Jatinho, Casa na Praia, Triplex e Sítio relembre conflitos éticos de Lula com empresários. Aos poucos estão relembrando. Então tá falando de Jatinho, mas peraí, não tem Triplex, não tem Sítio, a gente não falou de tudo isso? Eles não falavam de tudo isso, agora tá começando a aparecer. O que será que eles querem? E será que eles terão essa liberdade até quando, né? Lula viajou em jato de empresário que é delator e confessou Caixa 2 em tenda. Mais uma vez a Folha tá imparável, né? Falei para vocês, não será tão fácil, né? Tivemos o Lide, tivemos aí uma boa parte da esquerda de um lado, o Lula sua esquerda do outro. Não será tão simples assim. Deputado bolsonarista pede a Aras que investigue viagem de Lula em jatinho de empresário. Não só a mídia, mas também algumas pessoas aí estão agindo, atuando, né, em relação a isso, por mais que por enquanto não dê nada, mas em breve dará muita coisa, tá? MST anuncia a invasão de 2 fazendas na Bahia. E começou, né? É aquele famoso faz o L. Aos poucas coisas vão voltando ao normal, o que era o Brasil antes, né, de Bolsonaro. E as pessoas talvez estavam com saudades da notícia do tipo, que eu temo muito por essas pessoas, donos de fazenda, todas as pessoas, e espero que tenham tomado todos os cuidados. Porque Bolsonaro ele deixou algumas coisas facilitadas para as pessoas se defenderem, né, desse tipo de atitude. Vamos ver se as pessoas conseguem sair. Por isso que eu falei, se fortaleçam, tem que se fortalecer, porque as coisas não serão fáceis daqui para frente. Não será o fim do mundo, mas também não será fácil. Equipe de transição de governo considera taxar Google, Facebook, Netflix e empresas de comunicação. Sugestão foi levantada pelo ex-ministro Paulo Bernardo, que chefiou as pastas de comunicações do governo Dilma Rousseff e do planejamento na gestão do Lula. E aí faz aquele grandiosíssimo L, porque as pessoas falam, as coisas estão ruins. Então toma um pouquinho de taxa na sua vida, paga um pouco mais para o Estado, fica um pouco mais pobre, porque vocês escolheram isso. Vocês não, uma parcela aí da sociedade, que eu chutaria uns 30%, aí 40% no máximo, né? A empresa de eventos de Dória bancou todas as despesas de ministros do STF em Nova York. Lembrando, o Dória sempre esteve envolvido, né? E por isso que o Dória ficou tão chateado que ele tentou ser presidente, né? No vídeo exclusivo eu vou falar por que João Dória, né, justamente ficou tão chateado. Mas vocês devem entender o porquê. Aí vendo que todas essas despesas e o lead, Nova York, todas as pessoas envolvidas, vamos dizer que foi aí, o Dória ajudou bastante. Mas por que não quiseram dar para ele mais protagonismo? Tem os seus motivos, mas ele queria bastante. Mas tudo tem um motivo aí. A esquerda planejou há muito tempo todo esse movimento, tá? Em Nova York, Temer fala em teto de gastos e diz que não se pode gastar mais do que se arrecada, né? Básico. Isso é básico, né, Temer? Mas isso aí foi uma cutucada no Lula. Então você vê aí, pessoas que permitiram o Lula, né, ganhar a eleição, ao mesmo tempo dão uma puxada, não só eles, mas a mídia. Então vai olhando, vai prestando atenção. São tantos detalhes e indícios que você começa a já desenhar muito bem o que será o ano que vem. Mulher pergunta a Gilmar Mendes se crime compensa no Brasil. O ministro foi abordado em Nova York, onde participou da Lead Brazil Conference. Não sei, respondeu. Lógico que ele não sabe. O ideal seria... Foi engraçado que a mulher falou em espanhol. Então ele pensou, não é brasileira. Ficou todo calmo, sorridente, tranquilo. Se ela viesse falar em português, ele ia ficar todo na defensiva. Só que ela foi esperta, falou em espanhol, né, que aparenta ser estrangeira, mas ela falou assim, o crime compensa sem nenhum tipo de sotaque. E aí ele ficou totalmente sem graça e ainda falou que não sabe. Como não sabe? Como não sabe? Crime não compensa ou não compensa?
É complicado dizer. Ele deveria, como um ministro, falar: não compensa, façamos o máximo para não compensar. Mas não sei, é complicado, porque foi pego de surpresa. Eleição de 2021 anulada na Alemanha. Nova eleição com os mesmos candidatos deve ocorrer em 90 dias na Alemanha. A justiça alemã anula as eleições de Berlim, né? Coisas estadual lá. Mas Eduardo Bolsonaro colocando isso aqui. Então as pessoas ficam todas mais animadas, assim, né? Mourão nega que vai passar a faixa a Lula. Não sou o presidente. Não adianta dizer que eu vou passar. Eu não sou o presidente. Eu não posso botar aquela faixa, tirar e entregar. Então, se é para dobrar bonitinho e entregar para o Lula, qualquer um pode ir lá entregar, afirmou em entrevista. E, além disso, falou algumas outras coisas aí, desanimando, né? Em relação aos militares fazer alguma coisa. Então, Mourão estava muito bem alinhado. Foi eleito, continuou um pouco alinhado, mas assim que acabou aí o segundo turno, ele já dá uma desmanchada nas coisas, né? Então a gente percebe que durou pouco aí aquela paixão toda do Mourão pela direita. Carmen Lúcia arquiva pedido para tirar Bolsonaro e antecipar posse de Lula. A ministra do STF, Carmen Lúcia, negou a petição de advogado para remover Bolsonaro da presidência antes do fim do mandato e dar posse a Lula. Tem cara que já começa a querer chamar a atenção e eles não precisam fazer isso, porque tudo já foi bem alinhado e está tranquilíssimo. O Bolsonaro está quieto. Uma coisa que eu queria dar detalhe nessa foto aqui do Bolsonaro, que quando ele saiu para falar com os repórteres, deixou 2 horas esperando e saiu com um sorriso. Nessa foto eu consegui reparar que o sorriso dele, se você cortar aqui o sorriso, ficar só com os olhos, você percebe que a linha aqui dos olhos, você percebe uma grande tristeza, muita tristeza. E não é para menos. Com certeza ele deve ter esperado assim que o povo, vamos dizer, fizesse um pouco mais, tá? Mas infelizmente poucos aí têm aí aquela gana, aquela luta que está no sangue de não deixar as coisas acontecerem. E ele esperava que aos poucos, falando com o povo da liberdade, o quão importante, as coisas seriam diferentes, mas pelo visto não foi, né? Quero dizer para vocês que o Brasil está de volta. Cara, eu não vou ficar muito focando nessas falas do Lula no United Nations Climate Change, uma coisa que muita gente da direita sabe que isso aí é uma forma dos globalistas comandarem as coisas. E claro, o Lula ele vai se entregar, vai jogar o jogo porque ele precisa. Ele foi colocado para isso. E tem muitas mudanças que vêm acontecendo no mundo aí que foi feita uma leve reviravolta. Alguma coisa está estranha aí que a gente vai comentar com Xi Jinping e alguns acontecimentos, tá? Lula diz na COP27 que sua eleição garantiu a sobrevivência do planeta. Na verdade, vai garantir muito bolso cheio de gente de olho na Amazônia, né? Isso aí que vai acontecer. E é isso que eles gostariam bastante, tá? Agora, partindo para as notícias mais internacionais, o mundo atinge a marca de 8 bilhões de pessoas, que para os globalistas isso é um grandíssimo problema, né? E por isso que existe todo aquele papo deles querem mudar aí como o mundo vem crescendo, talvez até diminuir esses números, né? Google deverá pagar 391 milhões por rastrear usuários. Quando os consumidores tomam a decisão de não compartilhar dados de localização em seus dispositivos, eles devem poder confiar que uma empresa não rastreará mais todos os seus movimentos, declarou o procurador-geral de Iowa, Tom Miller. Este acordo deixa claro que as empresas devem ser transparentes na forma como rastreiam os clientes e cumprem as leis de privacidade estaduais e federais. A gente fez um vídeo aqui, né, que inclusive deve ter sido perdido, um vídeo exclusivo que eu falo, né, de uma personalidade, uma pessoa falou de todos os detalhes das Big Techs, o quanto elas podem ser invasivas e quanto elas podem mudar até a forma que você pensa. Então esse buraco é muito mais fundo, preciso refazer porque a gente perdeu muito conteúdo aqui, esse ano foi muito difícil, muita gente perdeu o canal, eu perdi conteúdo, né? Foram conteúdo de 12 anos jogado no lixo, perdi muita coisa importantíssima, mas a gente vai reconstruindo, vamos reconstruir, né? Elon Musk afirma que vai revisar contas brasileiras bloqueadas no Twitter. E aí o Elon Musk tem falado mais de uma vez agora que vai analisar as coisas aqui no Brasil. Mas também ele já falou que vai colocar outra pessoa para comandar o Twitter, que ele tem mais coisas a mais a fazer. Mas será que vai conseguir bater de frente com a corte? Porque aqui no Brasil tem as leis e o Twitter ele meio que tem que obedecer. Mas pelo menos é alguma coisa. Se fosse o outro, ele ia fingir que nada aconteceria, ia dar selo para todos os esquerdistas e a gente que se exploda. Agora todos poderão, em breve talvez, né, do Brasil ter selo. E aí o pessoal que não pagar perderá o selo. Na G20, Biden anuncia investimentos em infraestrutura no Brasil. O presidente disse que os Estados Unidos vão liberar 30 milhões para plantas no país de processamento de cobalto e níquel. Agora vai surgir um monte de ajuda dos Estados Unidos. Vai acontecer alguns movimentos.
russos. Claro que sempre com interesses. Pois é, com Bolsonaro não tinha nem papo, né? Mísseis russos atingem Polônia e matam 2 pessoas desfuncionárias do governo dos Estados Unidos. Aí estão falando que os mísseis agora são, né, ucranianos. Ó, aqui, ó. Biden diz que míssil que atingiu a Polônia é improvável ser disparado, foi disparado pela Rússia. E estão falando que foi da Ucrânia que tentou defender um míssil russo, caiu lá, e o pessoal tá falando que o Zelensky tá aqui tentando aprontar para forçar a OTAN a se movimentar e começar uma guerra contra a Rússia. O negócio tá ficando tenso até porque tem uns papos estranhos. O presidente da China reclama do premier do Canadá sobre vazamento de reunião. Isso não é apropriado. Após ouvir reclamação do Xi Jinping, Justin Trudeau respondeu: no Canadá acreditamos num diálogo livre, aberto e franco. O Trudeau levou uma prensa do Xi Jinping, ficou todo sem graça, quase saiu para chorar. Mas nada é feito à toa. Essa conversa, como ele agiu, como ele se portou na frente do Xi Jinping, você percebe que foi mandado. O Xi Jinping tá aí, fez aí um aperto de mão com o Biden nesse tal do G20. E aí você percebe que tem uma movimentação estranha, que talvez o Putin sofrerá algumas coisas, porque o Xi Jinping, por enquanto, está aí se aproximando dos globalistas mais uma vez, como eu falo sempre no vídeo exclusivo. Esse namoro não acaba, sabe aquele casal que termina, volta, é flashback, mais um flashback com farpas, né? Que tem aí, né, o Trudeau falando com o Xi Jinping, tentando, né, vamos dizer assim, negociar alguma coisa. O Xi Jinping bota o Trudeau no lugar dele. As coisas estão interessantíssimas internacionalmente. Conversaremos mais sobre isso amanhã. Trump confirma que tentará a presidência em 2024. Então Trump confirma aí, né? Ele provavelmente terá 78 anos, né? Uma idade um pouco mais avançada, mas não tanto quanto o Biden. Ele tentará mais uma vez, por mais que eu acho que o DeSantis ganhe dele. Não, ele não conseguirá concorrer, mas aí a gente vai ter que ver. Para finalizar, Papai Noel de shopping passa mal e morre no interior de São Paulo, né? Não falo por que morreu. Mas, como eu sempre digo, a gente perdeu muito material aqui por causa desses assuntos. Mas eu tentei fazer o máximo para tentar alertar o máximo de pessoas. Mas os problemas ainda continuam. Por mais que eu não fale aqui, continuam. Então, quem assistiu, quem sabe que as coisas não estão normais. Não estão fáceis. E você não é permitido comentar por enquanto. Porque lá fora já tem muita gente falando a realidade, mas muita gente. No Twitter, então, explode. Infelizmente, no Brasil, a gente está numa situação tão caótica em questão de eleições que a gente não tem tempo de comentar essas coisas. E eu também não posso no YouTube. Terei que usar outra plataforma para isso, mesmo assim, com extremo cuidado. Pessoal, muito obrigado pela visita. Lembrando, o canal não tem propagandas. Nós fazemos todo esse trabalho aqui para você, sem estresse de assistir propagandas, com maior acessível palavras, posso usar, né, sem medo de desmonetização, já que eu escolho não monetizar. Pix ajuda o canal, temos link da Amazon, compre qualquer coisa, ajuda o canal. Padrim, Patreon e membros para o vídeo exclusivo, que talvez saia amanhã. E temos também o botão valeu caso queira. Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho, nós falamos em breve. Muito obrigado e até mais.